E aí? Tudo bem? E aí, mamãe? Pois é. Mãe Vai de pro trabalho. dois agora, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tu sabe que recebi várias mensagens do pessoal gostando do tema, porque se identificam pela questão de você ser arquiteta e mãe, né? De dois, né? Agora tem um bebê de 3 meses. Então, loucura, loucura, mas estamos aí. Que dizem que é bem diferente de ser mãe de um. Totalmente diferente, porque na verdade a pequena também requer muita atenção e tem que dar atenção pro pequeno e mais escritório. Até eu fiz um vídeo no YouTube que eu falei um pouquinho disso, quem quiser saber mais. Ah, é, que legal. Bom, Ela também tem um canal no YouTube bem bacana. É, a Fernanda tá falando que tem várias mulheres nesse esquema, assim. Vocês sabiam, gente, que 63% dos arquitetos do Brasil são mulheres? Sabiam desse número? 63%. Com certeza isso aumenta cada vez mais, né? E, Cá, vamos contar um pouquinho aí, brevemente, a tua história, porque eu acho que tem vários pontos de virada pro pessoal. Eu acho que é muito difícil ser arquiteta, muito difícil, é muito trabalho, ainda mais mãe. Então parece que a gente está falando, mas todas as mulheres do Brasil, realidade, né? É trabalhar e cuidar dos filhos, ok. É que a arquitetura é outra pegada, gente. Quem não é da arquitetura está aqui agora, é outra. E eu falo isso de boca cheia porque eu não sou arquiteta, né? Eu acho sério, eu acho um punk o trabalho de vocês. Então a gente, quando fala mãe arquiteta, tipo, é complicado o negócio. é, E é, E a grande questão, né, Cá, acredito que de quantos anos tu é formada e tudo que tu conquistou teve duas fases. Um que tu trabalhou até aqui e o outro que tu foi para uma cidade onde tu tinha só os amigos do teu marido e ninguém te conhecia como profissional, arquiteta. E tu construiu essa carreira, tipo, no Rio de Janeiro, do nada. Então tem essa questão de mídia, do Instagram, que eu acho muito legal, mas é que teve muito trabalho, o início aqui no Rio Grande do Sul, que tu foi trabalhando, tu trabalhou em loja também, não? trabalhei. Assim, né? E daí a gente vê a galera mais nova, ou gente querendo entrar agora no Instagram e diz assim, mas eu postei e não deu resultado. Tipo, né? É, Tu tá aí com o dedo claro. solado já, postando há quanto tempo? Fala do teu número do Instagram e quando que tu foi pro Rio. Te apresenta pra gente. Então tá, vamos lá. Eu sou Camila Fleck, sou gaúcha. Na verdade, antes de vir para o Rio de Janeiro, eu já tinha uma carreira de 10 anos no Rio Grande do Sul. E eu já pensava também em começar com as mostras, né? Então, na verdade, o que alavancou no Sul foi a Mostra Casa Cor, que eu fiz por 6 anos. Inclusive com uma colega aí de Porto Alegre, Elis Ribeiro, se ela estiver nos assistindo. Tava E de aniversário. na verdade, a questão das parcerias, né, Renata? Quem sempre falou, eu sempre fui assim, a favor da questão das parcerias. Se não dá conta, melhor se juntar com outro do que não fazer, né? Então isso Sim. foi uma coisa que eu já comecei no Sul e, enfim, depois conheci meu marido, vim para o Rio de Janeiro. Como eu já tinha uma carreira, já tinha uma trajetória de cada cor, eu já tinha um portfólio, então vamos lá, eu não comecei do zero, né? Já comecei, sei lá, Não, mas no por mais Rio, assim, 5, quem quer talvez. te trazer cliente no Rio? Ou tu já tinha uma rede de Não, amigos? não, nada. E tu entende? Assim, Não, desse ponto eu entendo que no Rio, uma cidade grande, difícil, né? não, totalmente difícil. Então, na verdade, a vantagem que eu tinha é que eu já tinha um portfólio, pelo menos assim, eu tinha uma carreira, um portfólio e tinha experiência, ponto. Então, assim, o negócio era, óbvio, trabalhar bacana e como começar. Meu marido, ele trabalha com TI, e ele falou assim pra mim, Camila, onde as pessoas vão te procurar? Eu não tinha a mínima noção. Lá no Google. Eu falei, tá. Então a gente começou, na verdade, eu comecei no Rio de Janeiro com anúncios do Google. Tá? As pessoas do além, então, via o meu portfólio, o que acontece? Elas entravam no meu site, via que tinha um projeto bacana, entrava em contato e eu comecei a fazer orçamentos aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente foi assim que eu comecei
sozinha, sem ajuda de ninguém. Aí que tá o ponto. Tu só tinha já portfólio, mas até aí, hoje em dia, a gente sabe que um recém-formado com 3D e vontade de fazer acontecer também consegue desenvolver isso, né? Atrair clientes. Aí fechar é outra história, né? São energias diferentes. Exato. Então, claro, como eu vim do Rio Grande do Sul, que tinha uma precificação, na verdade, eu cheguei no Rio de Janeiro, no auge do Rio de Janeiro, com um boom imobiliário. 2010, por aí? 2011 para 2012, que foi até 2014, daí deu a crise, né? E Instagram começou nessa época ou não? Foi Google? Depois foi Google. O Instagram começou depois como pessoal e, na verdade, foi mesmo a partir de 2014, assim, o Instagram que virou mais profissional. Gente, para quem não sabe, a Camila tem praticamente 70 mil seguidores no Instagram e é extremamente ativa, assim, com o Instagram. Então, na verdade, eu sempre quis estar ativa em todas as redes. Então, eu tenho conta no LinkedIn, Twitter, sites de recomendações, casa.com.br, Homify. Então, assim, quanto mais lugares tu tiver, melhor. Então, quantos mais links você vai encontrar. Viu, gente? Mas eu preciso mesmo ter site? Precisa. Mas eu preciso mesmo sair em matérias de revista? Precisa. Por mais lugares tu tiver, mais a chance de você ser achado. E isso que acontece com a Camila. Hoje ela construiu uma bomba de mídia, então ela tem muitos pedidos de orçamento. É claro que nem tudo são rosas, né, cara? Nem todos os orçamentos. O bom e o mal, o lado bom e o lado ruim, eu vou falar e tu me corrige e me fala do teu jeito, de ter uma bomba de mídia. Primeiro que tu nunca fica sem cliente, tu pode até escolher. E o lado ruim é que também, quando tu tá muito na mídia, vem muita gente sem noção nenhuma, né? Tu sei, mas tipo assim, isso aqui não é um projeto, né? Então te cansa fazer orçamento. Tu fica com dor na mão de tanto fazer orçamento, né? Isso é verdade, isso é uma verdade. Na verdade, eu pego os finais de semana, eu acabo trabalhando no final de semana, fazendo orçamentos. E não é simplesmente tu tem que fazer contato com o cliente, entender o que ele quer, porque simplesmente dar um e-mail e fazer um orçamento e mandar por e-mail, eu acho que não é bacana. Então, sempre que possível, eu tento me encontrar com a pessoa, porque realmente a apresentação faz total diferença. Eu já tive feedbacks de clientes, assim, que nunca, assim, elogiando que a apresentação realmente foi totalmente diferenciada de outros profissionais que tiveram. Sim, sim. E isso mostrando, tá... fala, isso. mostrando o que ele vai receber, porque simplesmente tu enviar um número, a pessoa só vai enxergar um número, né? Então, primeiro eu mostro a quantidade de plantas, que projeto ele vai receber, que nível de 3D ele vai receber, que orçamento que ele vai receber. E no final que a gente acaba mostrando o orçamento em si. Isso. E aí, Cá, foi um dos pontos da gestão, uma das dores da Cá, é a dor que muita gente quer ter. Uma das dores da Camila, quando ela me contratou para estudar gestão, foi porque ela tinha crescido demais. E um dos problemas dela, o que eu faço? Todo mundo pedindo orçamento. Aí eu me lembro que eu não sei nem se eu me lembro que eu te aconselhei a fazer umas filtragens, umas leituras, enfim, porque tu não podia conseguir mandar orçamento para todo mundo. Para filtrar um pouquinho mais cliente. Sobre isso aí a gente nem falou, não sei se tu fez isso. De dar uma filtrada maior e de dizer assim, ó, tipo, copiar e colar para não ficar tão vento, né? Não, exato. Quando a gente começou, Renato, foi 2016, 2017? 2017, 18, né? A gente trabalhou em 2018. Foi 2018. Na verdade, eu fui nas primeiras, né, Renata? Quando tava começando a carreira, assim, nesse novo processo. Foi uma fase intermediária. Foi, sim, no meu segundo ano de carreira. Eu ainda estava me consolidando. Só que foi antes de pegar a época dos cursos. Porque depois dos cursos, eu atendo cliente particular, menos. Mas hoje meu negócio mudou. Então, foi bem antes de iniciar essa transição, quando eu ainda fazia a consultoria. Tem um comentário aqui bem interessante da Bruna, que ela fala assim, ó.
você disse para o recém-formado fazer 3D, mas projeto fantasma não conta, porque se o cliente falar, você vai ter que mentir. Você vai ter que admitir, você vai fazer 3D e você vai ter que admitir que é um 3D, que isso é correto com o consumidor. Assim como tem muita gente no Instagram fazendo publi e juridicamente tem que ter a hashtag publi. Quando você faz um publi, alguém está te pagando, você tem que usar a hashtag publi. Tem um monte. Quer ver outra coisa? Quando você usa 3D de outras pessoas, você tem que dar crédito para aquela pessoa que fez o 3D. Então, assim, tem muita coisa rolando no mercado. Se você usa um sketch se você usa uma ferramenta que não é, que você não pagou, então, assim, tem um monte de coisa no mercado. Agora, eu sempre digo sim. E te digo mais, não tem esse formato. Tem gente com o tempo de carreira da Camila que está recomeçando, que não tirou foto de projeto. Não sei se tu tem esse tipo de amiga, Camila. Tem gente que tem 1 ou 2 fotos, não se preocupava em tirar foto e tem que recomeçar depois de 10, 12 anos de carreira postando 3D, porque não tem nada para postar. Daí, em geral, o que as pessoas fazem? Elas não postam 3D porque elas acham um absurdo postar 3D. E aí elas não têm uma vida, aí elas não são ponto .com, que nem a Cantelli fala, aí elas são ponto fora. Então tem tudo isso. Eu sei que eu emendei um assunto no outro, mas sim, Bruna, sempre dizendo a verdade. Um recém-formado vai começar e pessoas vão dar chance para ele e ele vai ter que começar fazendo 3D sim e já mostrando o tipo de projeto que ele gostaria de fazer. Essa é a minha linha de raciocínio. No caso, no site, escrever projeto entre eu, enfim, nesse sentido, né? Não Exatamente. Exatamente. uma pergunta aqui, Renata, acho que é legal também até para introduzir. Foi o crescimento contar aqui para vocês, que eu acho que isso aí acabou faltando. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já tinha 10 anos de carreira. Que hoje, na verdade, o crescimento das pessoas é muito mais rápido, né, Renata? Porque na minha É muito mais fácil. não existia rede social. Então, assim, ou era indicação, ou era anúncio de jornal. Tá? Então, Caríssimo. bem assim, início dos anos 2000, tá? Que foi isso. Para essa nova geração, eles nem sabem o que é isso e também nem entendem o que é isso. Peraí, então... pior. Ou era mostra, ou era assessoria de imprensa. E você reclamando aí hoje de postar no Instagram. Era coisa para quem tinha, ó, muito dinheiro. Quem tinha realmente muito dinheiro. Então, claro, o crescimento foi extremamente pequenininho, enfim, né? A gente começa trabalhando para a família. E eu trabalhei numa loja de imóveis, assim, só para resumir, que foi onde eu comecei a fazer um pouco de networking fora do meu ciclo familiar. Então, isso também é uma dica importante aí para o pessoal que está informado, que às vezes se forma e quer botar no Instagram e quer sair fazendo projeto. Eu acho que é sempre bacana algum tipo de experiência ou numa loja, ou mesmo no escritório de arquitetura, antes de abrir seu próprio escritório, tá? Isso eu concordo com esse tipo de atitude. Então, eu já tinha 10 anos de formada e eu estou há 8 anos no Rio de Janeiro. Então, já vai-se 18 anos. Abafa a idade, né, gente? E onde é que tu achou que, assim, foi virada de chave? Com 5, 8 anos, 10 anos? Acho que tu deve ter 3 momentos, assim, que te marcam, assim. Agora eu atingi um patamar. Recentemente tu alcançou um novo patamar, né? Que foi a época foi a época que tu me procurou para gestão. Foi quando tu tinha alcançado o patamar de tipo, meu Deus, não dá mais, sou sozinha, e ao mesmo tempo achava que jamais você poderia contratar alguém, né? Então ficava esse dilema aí. No Rio de Janeiro, eu também tive a oportunidade, foi um dos meus objetivos, de tentar fazer alguns projetos para pessoas famosas. Então, eu tive
que foi Visão. uma visão, e foi, na verdade, uma forma de eu começar a ser mais vista aqui. E eu vou te falar, uma das grandes transformações aqui no Rio, que realmente foi a partir do Morar Mais de 2017, que eu tinha 20 mil seguidores, tá, gente? Que eu fiz um trabalho com a Juliana Alves, tipo, ela fez uma postagem e o negócio começou a crescer. E eu comecei, a partir dali, ter uma procura muito maior no Instagram, tá? Porque antes a procura era realmente pequena, tá, gente? Muito pequena. Ali que realmente transformou e daí veio num crescente que a gente tá hoje. No Rio funciona, né? Essa questão global, famoso. Quer dizer, em São Paulo também funciona. Blogueiro, o dia que tu pega alguém que tu consegue ter uma projeção. A gente tem o exemplo da Dude Duarte. A Dude Duarte eu conheci, tu também, eu acho que talvez eu conhecia, não sei, com 2 mil seguidores. E a virada dela foi quando ela começou ali a pegar de famosos e aquilo deu um boom, impulsionou ela, né? Deu publicidade em volume, em escala, digamos assim. Exatamente. A Bia foi minha estagiária, ela é maravilhosa. A Bia Marson tá formada, sei lá, 1, 2 anos. Ela tá perguntando se você contratou alguém para te ajudar ou encontrou para terceirizar no Rio ou nenhum, seguiu solo. Esse é o diferencial da Camila. Olha só, gente. Antes da Camila me procurar, uma coisa ela já fazia bem legal, assim. Ela nunca tentou abraçar tudo. Questão do posicionamento, Bia, que eu falo bastante. Sei que tu acompanha as lives. Ela sempre, assim, quando ela via que o projeto não era para ela, ela passava para algum colega. Ou ela terceirizava etapas. Porque, gente, tudo vocês não vão conseguir fazer. Isso eu vou falar muito na nossa semana da gestão. Tudo vocês não vão conseguir fazer. Então, ter essa consciência. Ela tinha. Ela sempre tinha terceirizados. Conta aí pra gente, Cá. Então, quando eu vim para o Rio, na verdade, eu ainda tinha a minha, vamos supor, estagiária do Sul. Então, ali já que eu já comecei essa questão do trabalho terceirizado. Então, eu tinha uma pessoa que já estava comigo há um tempo, que já entendia o meu estilo e que eu consegui passar para ela. Tive algumas experiências com estagiários no Rio, tá? Mas confesso para vocês que realmente as vinham muito cruas, muito, muito, muito cruas. Eu não tinha tempo de ficar ensinando. Teria que ter muita paciência. E não é meu perfil. Eu prefiro alguém assim mais pronta, mais do final da faculdade, quase se formando. É que quando eu te conheci, tu já tinha muito trabalho. Não dá para com carro andando. Eu sei que muitas vezes ficam chateados porque os escritórios postam que querem um estagiário meio pronto, mas, gente, essa é a realidade. Porque, tipo, o carro tá andando, a produção cresce e tu precisa de alguém, não dá tempo. Eu sei, eu entendo quando eu vejo esses anúncios. Não dá tempo, né? Então, foi um boom, né? Ô, Ká, e aí foi quando tu me procurou, tu tava assim, com várias coisas te incomodando, tu tava sobrecarregada, com um filho ainda na época, né? Conta pra gente como. E assim, a Ká, ela é muito acelerada, ela é muito da produção. Então, eu fui pelo método normal, do meu método, e algumas coisas ela, não, isso aqui não, no primeiro momento de controle e tudo mais. E algumas coisas ela implementou e que foi bem legal. Uma delas é a pergunta que todo mundo faz, que é um pouco o que a Bia fez, que é o seguinte: ela resistia em contratar alguém, porque como ela viveu até aquele ponto, ela tinha vivido com terceirizados, ela ficava com medo, como todos vocês, eu vou sumir, e ela não queria estagiário. Eu vou sumir um arquiteto aqui comigo, eu vou bancar isso. Mas, né, o arquiteto sempre tem aquele medo, mas e depois? E como é que vai ser? E daí a gente fez conta, eu mostrei para ela que pelo tamanho dela, ela precisava ter um braço direito. Por que ela estava se sentindo sobrecarregada? Porque tudo não ia dar, né? Exatamente. Porque além da questão de projeto, gente, tem as questões burocráticas. Vamos lá, tem orçamento com fornecedores, cobrar fornecedores, e-mail e vários outros assuntos que realmente, além das redes sociais, que isso realmente eu cuido 100%, eu não estava me dando conta. Porque além de eu fazer orçamento, eu digo,
proposta para cliente, eu fazia orçamento com fornecedores. Chegou um momento que realmente eu não dava mais conta. Além de cuidar dos projetos, todos terceirizados, coordenar todas essas pessoas, ver se estão fazendo certo, enfim. E daí foi, acho que esse foi... Além dos imprevistos, que não são poucos. Além dos imprevistos que acontecendo em obra, enfim, que a gente para de fazer uma coisa e acaba perdendo tempo. Então, esse foi, acho que foi uma das melhores dicas, na verdade, que eu tive com a Renata, que foi contratar alguém, assim, tipo, braço direito, porque em algum momento eu vou me ausentar e eu preciso ter essa pessoa. E realmente foi super acertado, graças a Deus, e tem funcionado muito bem assim. Uma pergunta maravilhosa da minha mentorada de Piracicaba, Carla. O escritório também faz projeto, você acompanha e administra a obra? Administra jamais? Não. Então, vamos lá. A gente faz projeto e, na verdade, também esse era um dos meus sonhos desde que eu cheguei no Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu cheguei no Rio, eu comecei uma parceria com uma designer de interiores que era mulher do amigo do meu marido, tá? Que, tipo assim, e ela me falou, Camila, no Rio de Janeiro não existe contratar o gesseiro, o eletricista, o pintor, que é uma mentalidade que acontece muito no Sul. Eu sou de Novo Hamburgo, ainda e interior. Eu fazia isso em Novo Hamburgo, tá? Só que, claro, os deslocamentos, tu tá 10, 15 minutos, tu tá em qualquer lugar e não acontece isso no Rio de Janeiro. Ela já tinha me falado isso e eu falei, gente, mas não sei se isso é tão verdade que ela tá me falando. E realmente eu percebi que isso era uma verdade. Aqui no Rio, a melhor solução é tu indicar empresas de engenharia ou empresas que são de arquitetura especialistas em execução de obra. Porque mão de obra. Elas ficam responsáveis pela mão de obra. Então, assim, problema, faltou material, tipo, sei lá, surgiu uma viga, claro, ela vai se reportar a mim. Mas ela vai resolver esse desafio na obra, ela que vai resolver. Que é dela, que é da contratada de civil. Então, o que a gente faz? Eu faço um orçamento de projeto e a gente orça, na verdade, as visitas que eu vou conversar para vocês. Todas as obras que eu tenho indicado a minha mão de obra, com a questão das visitas, tem dado certo, tá, gente? Realmente eu tive experiências ruins quando houve um desvio disso. Então, assim, uma mão de obra que o cliente não queria gastar tanto, uma mão de obra indicação do cliente. Daí que acontece esses desafios que a Renata fala, que o arquiteto acaba se envolvendo, mesmo não querendo, para ajudar o cliente. Moralmente, né? O pepininho, né, Renata? É o que eu chamo de, no curso que eu tô gravando, eu chamo de bombas, pepinos e abacaxis. Exatamente. E é muito duro sair disso. Por isso, eu tenho duas ou três seguidoras que eu toco assim, ó, uma conversa alto nível. Uma é a Fernanda Patrão, que tá aqui, que sabe muito já. Mas, Fernanda, tu tá precisando de financeiro. Depois eu te falo privado por quê. A Lu Messala é outra. Se tem mais alguma, eu esqueci. E a Lu, esses tempos, me deu parabéns de dizer assim, gente, eu sei que esse assunto é polêmico, não quero entrar nesse assunto agora, só vou citar. Não tem, arquiteto só vai começar a viver bem quando ele tiver o patamar de pôr os fornecedores que ele confia. Claro que antes disso ele precisa confiar. Eu sei que tem gente que está passando por um momento de transição. Não funciona tu deixar cada obra, cada cliente escolher seus fornecedores. Não vai dar certo. Né, Camila? E ainda que tu tá num lugar que a mão de obra aqui no sul ainda tem lugares que são melhores. Porto Alegre já não é tão bom que nem Novo Hamburgo, que nem Serra Gaúcha, e vai piorando, né, gente? Aqui a Débora fez uma pergunta se eu faço algumas visitas ou nunca vai para obra. Ó, eu vou confessar bem para vocês, com essas empresas que eu tenho indicado, eu faço pouquíssimas visitas. Às vezes uma, duas ou três, tá? Realmente elas acontecem poucas porque com o próprio engenheiro a gente resolve alguma coisa por telefone via engenheiro, não via cliente. E tem funcionado. E eu tenho achado que teve obras assim, ó, que saíram assim, perfeitas, maneira de falar que saíram igual ao projeto, claro, com seus percalços no meio do caminho, mas tudo resolvido, né? E que não teve visitas. Que não teve visitas.
E Deixa eu funcionou. só falar uma coisa importante aqui, tá, gente? Eu trabalhei em São Paulo, eu gerenciei um escritório em São Paulo por 3 anos. E a Camila tá no Rio. Só para alinhar as expectativas de todo mundo que tá aqui. No Rio e em São Paulo, ou tu faz isso ou tu não vive. É. Ou é uma obra que tu vai ganhar super bem, porque se tu for se deslocar no Rio ou em São Paulo para acompanhar a obra, como, deixa eu ver, como a Luana, que está em Caxias, como a Fê, que está em Santos, ou não sei, interior, como a Débora, que está em Nova Prata, não funciona. Então, assim, tudo que vocês ouvem aqui, a gente tem que filtrar um pouquinho. Esse é o formato da Camila hoje. E ela não faz arquitetônico. A gente está falando aqui de. Até deve fazer, mas não é tua especialidade hoje, né, Cá? A gente está falando das obras de arquitetura de interiores. Outra coisa legal, que acho que foi o grande pulo do gato agora, quando eu fui fazer a gestão com a Camila, ela vai dizer, acho que algumas coisas que despertaram, mas o grande dilema ela estava cheia de trabalho e eu queria mostrar para ela que ela tinha que começar a escolher clientes por preço. Aí a gente ficou ali numa discussão calorosa e que ela precisava alguém fixa com ela, que foi a coisa mais. Ela tinha uma crença limitante que ela não podia ter esse custo. Conta essa passagem aí na tua vida, Cá, como é que foi? Não, exatamente. Então a Renata fez um cálculo para mim, e na verdade eu comecei, na verdade, com essa pessoa vindo para mim 2 vezes por semana. Nos outros dias ela começou trabalhando em casa, mas que ela ficou ao meu dispor. E realmente foi libertador, porque eu consegui passar, tipo, um cliente, ó, esse cliente tu que vai cuidar. Então, toda a parte de network, conversa, dúvidas, claro, sempre passava alguma coisa por mim, mas realmente, gente, foi libertador, porque todas essas questões de obra, esses pequenos desafios que acabam acontecendo, que é super normal na obra, tudo vinha para mim. Então eu estava sem tempo para fazer o meu lado criativo, que é uma das partes assim mais importantes, e só resolvendo pepinos de obra, né? Então acho que foi extremamente libertador Eu, isso. eu me lembro que tu estava sem tempo de fazer orçamento. Olha que problema bom de ter. Eu estava sem tempo e a Renata comentou da questão tipo da gente meio que escolher. Hoje eu fiz, até postei esses tempos no meu Instagram, que eu fiz um Google Forms, tá? Isso é uma coisa que eu fiz fazendo uns 3 meses para cá. Bom. Que essa pessoa realmente quer ter, porque muitas pessoas procuram muito fácil mandar mensagem no Instagram, quero um orçamento. A pessoa não diz nada, não diz coisa nenhuma. E eu digo, ó, mande para o e-mail. A maioria acaba não mandando por e-mail. Então já é um cliente que não tem interesse em fechar contigo. Então, realmente, quem tem interesse vai lá, vai responder, vai mandar foto. Então, aí eu já acabo selecionando, né, o cliente. Isso é bem interessante. Ah, tu conseguiu fazer isso, porque não tem por que passar orçamento para todo mundo. Maravilhoso. Maravilhoso isso. Ô, Ká, o que mais tu pode falar? Acho que tem questão de minimizar riscos, né? É uma coisa também que a Ká tinha aquele contrato lá de 10 anos, que ela não lembra nem como tinha sido feito, enfim. E eu bati muito na tecla que ela precisava de um contrato muito forte, porque ela vende projeto até para fora do Brasil, né? Projeto online e tudo mais. Era muito volume, era muito, muito projeto. E aí foi uma das coisas, acho que para minimizar risco, tu já deve ter visto muita coisa, né, Cá? No Rio, que não tem a mesma mão de obra que no interiorzão, assim. Por exemplo, o interior de São Paulo é o melhor. São Paulo, a mão de obra é muito ruim, todo mundo acha que é ótima, mas é difícil empresas com. Assim, tu escolhe a dedo as empresas que faziam bem as coisas. Porto Alegre, mesma coisa. E assim, o pessoal a gente ouve muita história, a gente está muito tempo aí na estrada negativa, né? Mas E vamos lá. A questão do contrato. Realmente eu tinha um contrato de 2 páginas, tá, gente? Era um contrato de 2 páginas. Tinha mostrado para a Renata, ela até me indicou, enfim, alguns colegas advogados, né? E realmente eu fiz isso, tá, gente? Que foi. Por causa,
a gente acaba indicando, acaba tendo algumas questões com alguns clientes. Eu acho que o contrato nos protege e também protege o cliente. E não adianta, gente. Com o tempo, assim, a gente vai colocando algumas coisas através da nossa experiência. Acaba colocando no contrato. E isso realmente é muito importante, gente. Ter um contrato bacana, tá? Vale a pena o investimento. Vale a pena cada real. E assim, não é barato, mas também não é caro, sabe por quê? Tu faz uma vez na vida. Uma vez. E tu dorme mais tranquilo, sabe? Tipo, é muita coisa, é muito estresse. Tu já teve cliente mal intencionado, Cá? Sim, Tem. sim, Tem, já tem. tinha. Já É. tinha. São bons motivos, né? Para ter um contrato forte, para ter essa organização, né? A menina botou aqui, eu achando que o Rio era pior. Gente, assim, ó, no Rio, assim, já aconteceu de tudo. Já tive até problema com um marceneiro que fugiu com dinheiro de cliente, mas não foi esse cliente pago por mim, tá? Que depois os clientes, o marceneiro era tão barato que os clientes começaram a pegar o marceneiro e o marceneiro deu golpe em todo mundo. Isso é super comum no Rio de Janeiro. Todo mundo me falava isso, mas eu também nunca tinha visto para crer, até eu ver para crer. E as pessoas aqui falavam também, Camila, fecha sempre em loja, um local que, tipo, se acontecer algum problema, tu vai lá com o teu carro da dona e aqui, ó, vamos resolver essa questão. E é o que acontece. Eu tenho, ou é com loja, ou são marceneiros que são de Petrópolis também, que uma outra índole, e o pessoal de Minas também. Apesar que eu tenho um marceneiro do Rio, até teve uma menina que perguntou, Camila, como é que tu acaba conhecendo? Gente, alguns fornecedores eu conheço através de indicação de cliente, tá? Conheci pessoas maravilhosas que eu peguei, ó, a pessoa já estava lá, peguei no meu projeto, a pessoa já estava lá e eu utilizo até hoje essas pessoas. Isso é realmente com o tempo, tá, gente? Realmente é com indicação, networking. Não foi fácil, tá? Peguei, assim, cada bomba, assim, de desanimar mesmo. Sim, é bem tenso isso. Tem coisa muito ruim que pode acontecer, então, gente, vamos fazer contrato, vamos se proteger e vamos se organizar. E aí, hoje, tu tem também a pessoa, teu braço direito, porque assim, eu falei pra ela, cá, no tamanho que tu tá, quantidade de projeto, quantidade de negócio que tu tem, não tem por que tu não ter uma pessoa fixa. Tem que ter uma pessoa que não seja terceira, que saiba tudo o que tá acontecendo no escritório, que te ajude a dar esse suporte quando tu não esteja. E eu sei que a maioria de vocês tem esse medo de contratar, mas na verdade vocês ganham por isso. Eu provei por A mais B, que saía mais caro os clientes que ela não ia atender, ou ela botando a mão sairia muito mais caro do que ela ter alguém com ela. Então, e o bom é que ela se conhece que não poderia ser estagiária, ela não tem mais essa paciência. Com 18 anos de carreira, eu até entendo, não tem mais tanto, né? Tu precisa de alguém pronto, tu precisa, enfim. Exato. Foi. E na verdade também, porque eu tenho filhos, né, gente? Então, assim, como é que tu vai dar atenção para os filhos, dar atenção para o escritório, dar atenção para os clientes, dar atenção para o Instagram, porque vocês sabem que eu sou ativa no Instagram. A gente falou muito sobre redes sociais, mas dá trabalho postar. Tipo, religiosamente eu posto, hashtag, marcação. Então, não é fácil, né? Não, não é fácil. Gente, eu vou ficar com vocês aqui praticamente uma hora, mas a Cá tá com os filhinhos pequenos, aí um bebezinho, e aí a gente combinou que ela vai ser um pouco mais cedo da live. Então, Cá, eu queria ver se tu tem alguma mensagem assim para dizer para as pessoas se prepararem, porque na tua época, e hoje me ligou uma profissional, olha só, hoje me ligou uma gaúcha, 10 anos de carreira, e ela se formou, montou escritório com uma sócia, quebraram. Daí ela, daí decepcionada, foi pro serviço público, foi trabalhar em prefeitura. Uhum. E agora ela me procurou para planejar um plano B e uma possível retomada bem preparada. Daí por que ela quebrou? Porque ela não tinha práticas de gestão, de condução do projeto e não sabia lidar com marketing. Isso há 10 anos atrás, a gente nem tá falando de tanto tempo assim. E hoje, pessoal, voltando para o assunto que a gente começou a live, o
pessoal tem muito acesso à informação, né? Seja o conteúdo de gestão, seja um conteúdo de marketing. E que conselho tu daria para o pessoal hoje, assim? Se fosse fazer tudo de novo, o que te levaria mais longe, mais rápido? Uma grande dica, Renata, acho que desde a faculdade, eu recém-formado, seja curioso, tá? Curioso de todas as formas, porque às vezes a pessoa, assim, simplesmente faz, digo assim, estagiário, né? Tu pede pra fazer uma coisa, a pessoa faz assim, pouca, e não tá pensando o que tá fazendo. Põe uma altura de uma bancada e simplesmente o que tu falou que é aquela altura de uma bancada. Não pega, vamos medir que altura é essa bancada? Então, isso é uma situação. E a questão do marketing das redes sociais, eu sempre fui extremamente metida em relação a isso. Desde, enfim, começou com, na verdade, Orkut, né? Que foi a primeira rede social. E eu estive em todas elas, sempre, sempre. Tanto que eu tenho assim, ó, eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho. Porque muitas pessoas têm, assim, simplesmente um Instagram. E a gente não sabe se o Instagram, de uma hora para outra, some. Não Então, é assim, nosso. não é nosso. Então, eu tenho Instagram, eu tenho YouTube. Claro, o YouTube, gente, dá muito trabalho. Eu posto uma vez ou outra, já tentei, mas assim, é difícil tu ter, assim, uma frequência muito grande em todas as redes, tá? Como Claro, eu tô numa claro. fase de filhos, realmente não tô conseguindo, tá? Não existe perfeição nisso. Mas é isso, assim, eu acho que tem que ter a frequência, porque não adianta, assim, a pessoa pega e posta no feed e um mês depois posta de novo. Não. Né? Não Acho que vai adiantar. não é por aí. E a questão do Não. site, né? Porque tem, claro, muita gente tem só Instagram ou Facebook e não tem site. Eu sempre tive site, na verdade. Eu comecei toda a minha trajetória. Não sei se eu fui uma das primeiras, assim, mas lá no sul Deve, mesmo. deve ter Eu sido. fui precoce em relação a ter site e depois a questão. Primeiro comecei no Google e depois eu fiz. Ah, tá, isso é uma coisa que eu não comentei. Depois, mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu fiz posicionamento de Google, na verdade, de palavras-chave, que foi realmente muito importante. Até hoje, tá? Vem ainda clientes Tu através do fez Google. SEO, será? Search Engine Optimization? Quer deixar Sim, ele bem amigável? Fez exatamente. SEO. 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 Legal, cara. SEO. Search Engine Optimization. Acho que é É. isso. Gente, aqui a Paula perguntou se você faz todas as suas postagens. Sim, eu já falei isso nas outras lives, que é o olho do dono do profissional liberal que faz a diferença nisso. Cá, eu sei que tu precisa ir. Vai no Não, mas teu eu posso tempo. ficar um pouquinho, não, eu posso ficar até Tá. 15 para as 8. Tem mais uma pergunta. Como você gerencia seu tempo? Família, filhos, trabalhos e tempo para você mesma. Alguma dica? Olha, gente, eu vou falar para vocês. As pessoas do outro lado pensam assim, Camila, como é que tu faz tanta coisa? Às vezes eu acho que, tipo, tá faltando coisa, entendeu? Mas hoje, gente, o meu tempo tá começando assim mais tarde, porque eu ainda tô com o bebê e tô amamentando, tá? Então, assim, o meu dia no escritório está começando às 11 da manhã, tá? Porque eu tô amamentando, eu faço amamento ele 2 vezes, e eu tirei, na vez, eu até expliquei lá no YouTube, que eu tirei uma mamada, tirei maneira de falar, ele tá tomando uma madeira no local, para eu começar a trabalhar no escritório, tá? Porque realmente. Tá. Eu vou responder isso para vocês pelo que eu analisei, uma pessoa de fora analisando a Camila. Camila tem um grande diferencial que poucos arquitetos fazem e que, por sinal, eu tive um happy hour aqui semana passada, que no final eu gravei, que eu vou logo liberar esse material para vocês, com o Ivo da KS e com a Monique Fontes. Que justamente assim são profissionais que quando vem, mas eles já estudaram e eles já sabem quando algo não é para eles. Eles repassam para os colegas, eles fazem em parceria. Eles não tentam abraçar o mundo. Posicionamento. Você sabe para quem você é, com quem você fala e para quem você faz arquitetura e o ticket de cliente e o tipo de cliente que você quer. Então, se você quiser abraçar todo mundo, você vai ficar sempre esgoelado e nunca vai escolher nada e vai deixar o vento te levar. Então, a Camila sempre teve a diferencial
E eu vou dizer, gente, eu conheço gente pra caramba. Eu tô 6 anos nesse mercado, há 3 atendendo escritório de norte a sul. Ela é uma das únicas que, assim, antes de me conhecer, terceirizava parte dos projetos. Vocês se agarram que o projeto você precisa corrigir tudo, porque é o seu nome, corrigir e revisar tudo. Tu pode estar com terceirizado há 2 anos. Eu sempre digo que tem que revisar um executivo. Só que tu tem que delegar, senão tu não vai crescer. E a Camila já fazia isso, ó, há muito tempo. Então, esse é um diferencial que com certeza te levou mais longe, cara. Não foi só o marketing, o pessoal só vê o palco, né? Esse é um diferencial que quem souber fazer isso. E então, assim, tu não vai crescer botando a mão em tudo. Sabe por quê? Pensa comigo. Prospecção, tu precisa falar com a pessoa. Ela vai te ligar, tu precisa falar. Daí tu tem que preparar o orçamento. Daí tu tem que fechar com ela. Já foram 3 passos. Daí tu tens que fazer toda a parte de criação, medição, levantamento, plantas 3D. E o executivo. Como é que tu vai estar pensando em captar ou postar no Instagram novos clientes, que é a entrada? Se tem outros para sair. E você tem que estar também na obra. Desculpa, você tem que ser 3, 4 para dar conta de Sim, tudo. exatamente. Não dá. E quem saca isso logo vai mais longe. É claro que é difícil. Ai, Renata, mas eu já tentei. Nenhuma estagiária deu. Renata, eu tentei um freela, não deu certo. Tenta de novo, gente. Sério mesmo. Tenta de novo. Tenta de novo. Não tem a fórmula para o escritório crescer se não for com ajuda. Tenho vários cases para contar aqui para vocês. A gente pode fazer uma live só disso. De pessoas que mudaram, que atendiam 3 projetos por vez e agora atendem 8, 10 porque conseguiram fazer isso, sabe? Renata, acho que uma outra coisa é a questão de mindset, assim. Eu vou te falar, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu sempre ia encontrar pessoas bacanas, tá? Ah, é? Isso, assim, nunca pensei. Aqui, às vezes eu falo para algum outro colega, ai, mas eu contratei não sei quem, me deu tudo errado. Tipo, mindset errado, entendeu? Não é porque, tipo, aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Daí a pessoa fica com aquele negócio, não terceiriza, tipo, daqui a pouco uma medição, que é em outro bairro, daqui a pouco é em outro local, a pessoa demora 4 horas para se deslocar. Tá me entendendo? Porque uma vez aconteceu. Então, gente, isso aí que tem que. Os arquitetos acabam ficando um pouco assim, mas a pessoa errou. Gente, eu também erro. Não existe perfeição, tá? Então, eu também erro, todo mundo erra. E é isso, né? A gente passa e vamos lá, acho que é por aí, né? A Dude entrou na live e ela falou exatamente isso. Erro sempre vai ter, mas a velocidade que você vai consertar o erro, respingando o mínimo, né? Inclusive no cliente, é que vai fazer a diferença no teu sucesso. Tipo, a velocidade que tu vai dar para isso é o que vai fazer a diferença. Gente, é muita gente para errar. Uma obra são o quê? A partir de 5 fornecedores? Sim, 10? com lavabo, cinco fornecedores com um lavabo, no mínimo. Exatamente, vai ter erro. Então, na verdade, vocês são resolvedores de bombas, pepinos e abacaxis. Quanto mais o escritório crescer, eu falo isso, a Dude também falou e tu também tá falando. Quanto mais o escritório crescer, vai ser desse jeito. E a Luana do Arq10 está perguntando se a gente acha que contratar alguém para vendas, dependendo do escritório. Teria que avaliar muito bem, Lu, caso a caso. Caso a caso. Mas depende. Depende. Gente, Depende assim, muito. por exemplo, assim, apresentação de orçamento, eu vejo que tem bastante diferença quando eu faço isso, tá? Muita diferença. Consegui, como na verdade meu bebê nasceu num período que eu estava apresentando alguns orçamentos, na verdade foi a minha assistente, a Natália, que fez, que foi super bacana, tá? Mas claro, se a gente conseguir fazer, é melhor ainda. Isso é uma coisa que eu tento eu mesma fazer, tá? Isso é uma coisa, eu acho que é que nem meio Instagram, tá? É meio que nem redes sociais, eu acho. O orçamento, a venda, eu também acho, mas eu conheço escritórios grandes,
tem um escritório, eu não vou citar o nome, enorme, realmente enorme, em Porto Alegre, daqueles enormes, que tem um comercial, porque eles não estão trabalhando só o cliente residencial, eles estão trabalhando outras coisas, mercado, incorporação imobiliária também. E eu fui isso no escritório, né? Eu fui comercial no escritório. Só que é no escritório muito grande também na época. Então, depende, Lu, depende o caso. Né? Assim, de bate-pronto, seria muito leviano dizer sim e dizer não. Teria que entender todo o diagnóstico. Por exemplo, eu entendi todo o diagnóstico da Camila para depois dizer, você deve contratar. Eu precisei ver todo o cenário dela para dizer você deve contratar. Mas, gente, olha, todas essas perguntas vão ser respondidas. Cato já te inscreveu, se não te inscreve, hein? Semana da Gestão, dia 2, dia 4 e 6 de março. 3 aulas gratuitas, o link tá na bio. Quero ver todo mundo assistindo essas aulas gratuitas, aulão, hein? 2, 4 e 6 de março. Correr. Uma coisa bacana de eu falar aqui rapidamente é que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas a Camila, tipo, é gigante, tem um arsenal, tipo, um escritório com, sei lá, 20 arquitetos. Gente, não, tá? Não, na verdade, como eu estou me posicionando e cada pessoa se posiciona de uma forma. Confesso para vocês que há 10 anos, menos de 10 anos atrás, talvez com 5 anos, falei, gente, ai, meu sonho era ter um escritório com várias mesas, um monte de pessoas, tá? Foi uma ideia, tá? Depois, como as coisas foram acontecendo, confesso para vocês que não é o meu sonho este, tá? Eu de selecionar mais, até porque eu tenho filhos também, também não quero, eu terceirizo, mas também não quer perder o olho. Não quero perder o olho, não pode ser tipo 100%, né? Então, hoje no escritório, na verdade, eu tô com 2 pessoas fixas, né? Assim, no escritório. Só que eu tenho uma rede de terceirização que isso pode aumentar conforme o volume ou não, né? Então, aquela questão, assim, de tu não ter, de repente, um fixo muito grande, porque a gente não sabe, às vezes, sei lá, existe crise, existem coisas que a gente não... Isso eu amo no formato da Camila e de vários clientes, que esse é meu método de trabalho, que eu já encomendei para vários clientes e vários clientes fazem isso. Você tem uma equipe, você conhece vários terceirizados e na hora que você dá aquela expandida, você vai ter confiável. Só que aí você vai ter que escolher se você vai crescer tanto a ponto de ter aquelas mesas com várias pessoas, que é um caminho, não tem nada de errado nisso, ou você vai querer ficar menorzinha em estrutura. Isso não quer dizer volume de negócios, nem rentabilidade, nem lucro. É isso que muita gente acha que ver um escritório grande, inchado, é sinônimo de lucro e rentabilidade, né? E não é, muitas vezes. Muito alto, né, Renata? Então, e são umas bombas que às vezes a conta... Enfim, cada caso é um caso. E as soluções são personalizadas. O que tu gosta, talvez outra pessoa não goste. E talvez seja o sonho de uma pessoa. É que nem às vezes fazer mostra. Tem gente que assim, eu preciso fazer, eu preciso realizar. Foi lá, fez, não gostei, não vamos fazer. A mesma coisa, às vezes tu sonha ter um escritório enorme, até que um dia tu entende que o mais legal é não. É tu ter um escritório que tu não perca a visão de tudo. É perfil, né? Exatamente. Aqui é uma pergunta aqui. Além de obra, o que você terceiriza? Bom, gente, é uma muita coisa. Muita coisa, mas assim, falando assim rapidamente, render 100% renderizado, render. E também detalhamento, 3D, então assim, depende, tá, gente? Mas assim, render é uma coisa assim que não passa pelo meu escritório de maneira nenhuma, porque as máquinas ficam realmente rodando, e isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, terceirizada e super funcionou. Que legal. Olha, a gente faltam poucos minutos para a live encerrar. Então, Cá, vou te agradecendo já. Obrigada. Essa live foi ensaiada há muito tempo, só que daí foi vindo o final do ano, eu viajei muito no final do ano, e aí veio o bebê, e aí a gente está adiando essa live tem uns 6 meses. Tenho 6 meses que a gente queria fazer essa live aqui com vocês, mas valeu super a pena.
E acredito que teremos outras durante o ano, lá e aqui, né? Lá no teu e aqui, no teu e aqui. E quando vier para o Rio Grande do Sul... Provavelmente vai se ver na Expo Revestir. Não sei se tu vai, talvez. Guria, eu tô se eu for, eu vou de última hora. Eu vou te dizer que eu tô tão encarnada nos meus projetos, eu tô tão encarnada nos negócios que eu tô fazendo aqui, tão focada, que eu decidi, eu sempre vou para Revestir. Que eu decidi assim, eu não vou. Mas talvez me dê uns 5 minutos da véspera e eu compre passagem desse daí. Então eu tô vendo. Eu não quero, enfim, tô mais light, assim. Mas é porque eu tô focada nas coisas que eu quero fazer aqui. Então, quando todo mundo tá se divertindo, eu vou estar aqui bolando alguma coisa bem legal pra gente. Ah, Débora, ótima live, legal, obrigada. Obrigada, Débora. Oi? Todo mundo. Não sei se depois eu consigo ver de todo mundo. Você vai ficar contigo. Aí eu não sei também, às vezes eu tenho dúvida, mas eu acredito que quando tu assistir a live, que eu vou deixar gravada, pelo menos até amanhã, umas 10 da manhã, vai estar aqui. Aí tu consegue ver, tá? Muito obrigada, Ká. Obrigada por todos vocês. E me ajudem a divulgar a Semana da Gestão. Quando todo mundo souber como trabalhar, o mercado vai ser muito mais justo. Tá bom? Obrigada, Renata, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo. E também dúvidas, depois se quiserem mandar alguma coisa para mim no direct, eu tô à disposição. Ótimo. Obrigada, Ká. Beijo. Gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu tenho mais 2 minutinhos aqui antes da live encerrar na nossa cara. Porque a live encerra, né? Obrigada. Eu vou pedir um favor para vocês me ajudarem a divulgar a Semana da Gestão. O link está na minha bio. 3 aulas gratuitas sobre gestão de escritório, conteúdo inédito, viu? A primeira delas são 17 passos que você faz na obra e provavelmente você não cobra por isso. Mas você não cobra por isso porque você não sabe vender isso para o cliente. Eu aposto, hein, gente? O segundo é... Tô desligando o ar aqui. A segunda aula é tudo que você precisa saber para ter um escritório de sucesso. E a terceira aula é como viver de arquitetura e não sobreviver. A Fernanda quer saber por que eu não acho legal pagar comissionando os funcionários. Tu não precisa responder publicamente. Eu vou te perguntar. Você tem todas as suas despesas lançadas? Você sabe em quantas horas média, quando tu passa um preço de projeto, é uma estimativa. Tu sabe exatamente quanto de lucro tu tem depois que tu termina cada projeto, cada obra? Quando tu souber tudo isso e souber a tua rentabilidade, colocando depreciação, colocando a reserva, colocando inflação, tu vai saber quanto tu ganha mesmo e vai entender se tu pode pagar 10% em cima de cada projeto. Ainda, Fê, que 10%, legal. Me arrepia essa história da porcentagem, porque tem gente pagando 20%, 25% sem fazer ideia de que... Porque assim, é teu nome, é tua assinatura, é tu que aluga uma sala que tem risco, tu tem um risco de aluguel, é o teu nome no CNPJ, é tu pagando imposto para te dividir quase que igual o teu lucro com outra pessoa. Enfim, é uma situação completa, um debate que precisaria ter um financeiro aqui comigo, tá? Para justificar melhor o que eu tô te falando. Eu não sou financeira. E eu adoro ter essas análises junto. Mas eu, quando preciso delas, eu tenho que pedir ajuda de amigos ou pagar. Tá bom, gente? Obrigada. O que mais? Você acha dos escritórios que querem fazer mês de experiência sem remuneração com profissional formado? Poxa, eu não teria coragem de fazer isso. Eu pagaria, mesmo com valor simbólico, valor de estágio, ou não. Eu não sei se eu faria essa proposta, essa não sou eu. Já me pediram para trabalhar de graça uma vez para mim e eu não precisava na época. Eu aceitei por um mês e falei que no segundo... Não, aceitei por 2 meses e eu mesma falei, a pessoa me mandou um e-mail dizendo que ia trabalhar para mim de graça. E eu falei que no segundo mês a gente ia encerrar, ou eu ia pagar a pessoa ou a gente ia encerrar. Era uma estagiária na época. E acabou que ela não aguentou o tranco com 20 dias. Isso que ela me mandou um e-mail lindo, me pedindo, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar, não sei o quê.
E eu estava quebrando a cabeça para criar novos tipos de serviços para remunerá-la. Enfim, não durou nada. E hoje eu tô super feliz com uma estagiária maravilhosa. Carolina, ai, que amor. Deixa ela entrar aqui. Cadê? Tá entrando. Oi. Ai, a Débora. Oi, que coisa mais linda, meu Deus. É uma princesa? A Caroline veio dizer oi pra todo mundo, né, filha? Sim. Oi, Caroline. É uma princesa que eu tô vendo? Ah, é uma princesa do Rio de Janeiro. Que coisa mais linda. Ô, Carol, tu toma chimarrão quando tu vem pra casa da vovó e do vovô? Sim. Toma! Sério, cara? Ela toma mate. É uma faladeira, né, filha? Então tá, diz tchau pra tia Renata, diz que a gente adorou. A gente Vai adora. ser comunicativa que nem a mãe. É. Beijo. Tchau, Beijo. Carol. Obrigada. Gente, vai cair. Posso pedir um favor para vocês? Dar a última curtida aqui na live, porque daí ela dura mais. E me ajudar a divulgar a Semana da Gestão. O link está na bio. Vai valer muito a pena. É inédito isso aí que eu estou fazendo. 3 aulas reunidas sobre gestão para arquitetos e designers. Que o lema é transformar a arquitetura em negócios. Né? Tudo muito além da arquitetura. Não adianta só ficar com a cabeça no projeto e não ver o todo, como a Camila Fleck, por exemplo, está aí fazendo super bem. A Letícia Barbosa, que honra, eu falei, ó, gente, hoje tem um time aqui da pesada da arquitetura, hein? Olha que legal! Olha, cozinhas, a Carol, timaço. Alguém quer fazer a última pergunta? Não, vai cair, é melhor eu desligar. Eu vou desligar, porque senão vai cair a live e a gente vai perder tudo. Beijo, tchau, tchau, até segunda que vem.